Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Neste vídeo, irei explicar as regras da ortografia alemã do uso das duplicações de consoantes, com exemplos. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. No idioma alemão, após obtermos em palavras a pronúncia de uma vogal curta, ou seja, aquela que entonamos, as consoantes a seguir são muitas vezes duplicadas. Isso nós vamos ver agora com exemplos. Então, nós temos aqui Mann. Mann. Vocês podem perceber que eu entono a vogal A dessa palavra, Mann. E por esse motivo, segundo essa regra, né? Então, nós temos vogais duplas, ou seja, duas vogais em seguidas. Próximo exemplo, kann. Kann. Aqui, novamente, eu enfatizo a letra a vogal A. E por esse motivo, então, que nós temos duplamente as vogais, né? Então, o N, duas vezes o N. Próximo exemplo, Kamm. Kamm. Novamente, eu entono a vogal A. E por esse motivo, então, eu tenho duas vezes a letra M. Então, vocês podem ver aqui, novamente, todas elas aqui reunidas, né? Então, esse seria o primeiro exemplo de uma regra que nós temos no idioma alemão. Então, sempre quando eu entono, eu enfatizo uma vogal, depois nós então temos consoantes, né, repetidas adiante. Uma regra apenas para informação para vocês. Isso aqui não tem muito a ver com o vídeo, mas ele colabora, é uma informação colaborativa, tá? Então, por exemplo, nas vogais nas palavras do idioma alemão, que são seguidas de mais consoantes, elas são pronunciadas de forma curta. Ou seja, nós enfatizamos essa vogal, né? Então, por exemplo, a palavra lang. Lang. Vocês percebem que eu estou acentuando a vogal A. Mas aqui, não obrigatoriamente agora repetiram as mesmas vogais, certo? Então, isso aqui agora estou apenas enfatizando para vocês que a título de curiosidade só, tá? Próximo exemplo, Rand. Rand. Então, aqui também eu enfatizo a vogal A, mas nós temos outras consoantes em seguida, tá? Então, o N e o D. Próximo exemplo, Strumpf. Strumpf. Então, verifiquem, eu estou enfatizando o U aqui, a vogal U. E aqui tem uma série de consoantes depois ainda do U, né? Então, isso aqui é só a título de curiosidade, né? Então, existem palavras que não repetem obrigatoriamente as mesmas consoantes, tá? Depois, nesse vídeo, eu vou falar de quais consoantes que vão ser repetidas, para vocês entenderem melhor. Vogais nas palavras do idioma alemão seguidas de uma única consoante são pronunciadas de forma longa.
ou seja, eu não enfatizo necessariamente. Então, por exemplo, a palavra rat. Rat. Vocês percebem que eu não estou enfatizando muito a vogal A aqui, tá? E esse aqui é a dica. Então, se a gente enfatiza, se a vogal é longa, né? No idioma alemão, nós chamamos a vogal longa de langes vocal. E aqui na vogal curta, então, existe apenas sempre uma única consoante depois. Porque eu não enfatizo, eu não pronuncio de uma forma forte o A aqui. Próximo exemplo. Stur. Stur. Então, notem, eu não estou enfatizando extremamente o U aqui. E por esse motivo, apenas tem uma letra aérea atrás, tá? Consoantes individuais, citadas nas palavras do idioma alemão depois de vogais, pronunciadas de forma curta, ou seja, eu entono a vogal, ela é forte, devem ser duplicadas, de modo que a vogal permaneça curta, ok? Então vamos para o exemplo. Agora sim eu vou explicar um pouquinho melhor a questão das vocais fortes, ou seja, aquelas que eu enfatizo, o que acontece com as consoantes duplas. Então nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, schal. Schal. Essa palavra aqui, nesta palavra aqui, eu estou enfatizando, ou seja, pronunciando de uma forma forte o A. Schal. É como se, digamos assim, vocês vissem um acento invisível aqui. Vocês podem imaginar isso dessa forma. E, obrigatoriamente, então, nós temos que colocar dois L's atrás. Porque senão, vocês podem ver agora, se eu só disser schal, a palavra só schal significa cachecol, tá? Então, aqui tem que prestar atenção na pronúncia desses dois. Porque um significa cachecol e outro significa som, ou sonoridade, tá? Então, tem que prestar atenção, porque senão o significado das palavras altera também, né? Então, é bem importante observar a pronúncia correta das palavras. Por isso, desse vídeo aqui também. Muitas pessoas me perguntaram como é que a gente sabe quando escrever com vogal dupla, ou quando que uma vogal é aberta ou curta, ou entonada, etc, né? Então, está aqui o vídeo. Próximo exemplo, zat. Zat. Então, vejam que, de novo, se eu pronuncio, se existe uma palavra no idioma alemão que começa com S, em seguida de vogal, eu já pronuncio esse S com som de Z, tá? Essa é a primeira coisa. Agora, aqui nessa palavra, eu enfatizo a vogal A. Zat. É como se tivesse um acento invisível aí de novo, tá? E então, existem então duplas vogais em seguida duplas consoantes em seguida da vogal. Próximo exemplo, brüllen. Brüllen. Então, verifiquem, eu estou enfatizando o U, na verdade, né? É como se tivesse um acento invisível nele. E então, consequentemente, nós temos que escrever essa palavra com dois L's. Próximo exemplo, können. Können. Eu enfatizo a primeira vogal e, consequentemente, nós então temos dois N's depois da primeira vogal. Porque o U
que eu estou mostrando aqui, sublinhado, ele tem que ser entonado de uma forma forte, tá? Consoantes individuais, como K e Z, citadas nas palavras do idioma alemão, depois de vogais pronunciadas de forma curta, ou seja, forte, enfática, devem ser duplicadas. Porém, ao invés de escrevermos KK, escreve-se CK. E ao invés de escrevermos ZZ, escreve-se TZ. Ok? Então, por esse motivo que tem algumas palavras no idioma alemão com CK. E muitas pessoas também me perguntaram, mas como é que eu sei quando escrever? Ou quando escrever só com um K ou com CK? Porque com dois Ks, como a gente acabou de ver, não existe, né? Então, está aqui a explicação novamente. Então, vejamos o exemplo. Stück. Stück. Verifiquem, eu estou enfatizando a vogal U aqui, certo? E, consequentemente, como a gente pronuncia o K aqui, Stück, obviamente que, na verdade, deveria repetir dois Ks aqui, né? Porque eu estou enfatizando o U aqui, a vogal. Mas, como isso não existe, então nós colocamos o CK, ok? Vocês entenderam essa? Então, vamos adiante. Mais um exemplo sobre essa questão. Rock. Rock. Então, verifiquem, eu estou enfatizando a letra O aqui, a vogal O. Consequentemente, nós teríamos que colocar atrás do O 2K, certo? A segunda regra que nós acabamos de ver. Mas não existe 2Ks, então por esse motivo que nós escrevemos CK, ok? Então, essas palavras vocês não vão mais errar no ditado do idioma alemão, né? Próximo exemplo. Katze. Katze. Aqui vocês devem perguntar agora, tá, mas tem o som de TZ mesmo, né? Katze. Sim, mas o Z, no meio das palavras, ele tem o som de TZ mesmo, na fonética do idioma alemão, tá? Então, nós não escrevemos aqui, como eu estou enfatizando a vogal A, deveria, segundo a regra, ter dois Zs, mas isso não existe, né? Como a gente viu agora. E por esse motivo, então, que a gente escreve TZ. Então, fica Katze, tá? Então, o Z, a fonética do idioma alemão é TZ. Então, eu sempre digo Katze, certo? Próximo exemplo. Sitzen. Sitzen. Aqui, de novo, o primeiro S dessa palavra tem o som de Z, porque ele é seguido de vogal, tá? E eu entono o I aqui. Eu falo sitzen. Eu dou uma ênfase maior no I. E por esse motivo, segundo a regra, nós deveríamos escrever com dois Zs. Mas isso não existe. Então, a gente substitui por TZ. Então, fica sitzen. Sitzen. Certo? Em algumas poucas palavras estrangeiras, as combinações de KK e ZZ ocorrem, mas elas são estrangeiras, elas foram emprestadas ao idioma alemão, né? Então, por exemplo, nós temos a palavra Akkusativ. Akkusativ. Tá? Então, aqui, essa palavra, ela é latina, né? Então, ela é usada no idioma português, etc. também. E nós emprestamos ela, né? Ela é estrangeira, nós chamamos ela assim. E como o A, ele é enfático, nós enfatizamos eles. Aqui, então, sim, nós usamos dois Ks repetidos, né? Então, a gente não tem o Z aqui. Então, da forma como a gente fala, a gente também escreve. Pelo motivo de nós acentuarmos o A, tem dois Ks repetidos aqui.
Próximo exemplo, muito conhecido, que seria a pizza. Esse aqui sim, nós, como eu já falei antes, né, o Z no idioma alemão tem o som de TS, foneticamente falando. Então aqui no alemão eu não falo pizza, ou sei lá, né, como é que se pronunciaria ela, né, mas se fôssemos ler literalmente as vogais, mas a gente pronuncia como nós falamos no idioma português também, porque se trata de uma palavra emprestada ao idioma alemão, né? Ela é estrangeira, essa palavra, e nós usamos ela também. Então, nós falamos pizza, pizza. Então, o Z tem o som de TS, pizza. Próximo exemplo. Skizze. Skizze. Aqui também, essa é uma palavra também emprestada, né, de outros idiomas, ela é estrangeira. E aqui também, pelo motivo de eu entonar o I aqui nessa palavra, então nós escrevemos ela com 2 Zs. Pelo motivo que ela é estrangeira, tá? Então, essas seriam as palavras que são escritas, na verdade são exceções, né, das regras que nós acabamos de ver. No idioma alemão, após obtermos em algumas palavras uma vogal átona significa aquela vogal que não é entonada. As consoantes a seguir são muitas vezes duplicadas. Aqui agora seria uma exceção da regra, né? Mas eu vou citar quais que são essas exceções e não são muitas, né? Então vale aqui novamente memorizar elas. A primeira exceção da regra seria em substantivos terminados em IN no plural. Exemplo seria a palavra Ärzten. Ärzten. Ärzten a gente escreve normal, né? Que significa médica em alemão. Mas, quando nós pluralizarmos esse substantivo, ele então fica Ärztinnen. Então, seriam muitas médicas. Ärztinnen. Então, aqui, qual é que é a vogal que eu estou entonando? O A com trema, o I ou o E? Ärztinnen. Eu estou entonando a primeira vogal, certo? E como eu falei antes, a vogal átona, ou seja, o I, então aqui recebe as consoantes duplas atrás, tá? Mas isso só acontece no plural e com terminações IN, com substantivos no singular com IN, tá? Então seriam, na verdade, as profissões, tá? Próximo exemplo, Schülerin. Schülerin. Aqui de novo, terminação IN, que significa aluna em português. No plural, Schülerinnen. Schülerinnen. Então aqui seriam as alunas, muitas alunas. Então aqui novamente eu não estou enfatizando o I, tá? Ele é átono, mas mesmo assim ele recebe duas consoantes repetidas atrás, pelo motivo da nossa regra, da nossa exceção de regra, né? Então, quando uma palavra no singular termina com IN, no plural ela vai ter 2 N's atrás. Outra exceção ainda seria em substantivos terminados em NIS, AS, IS, OS ou US no plural. Exemplo, Ereignis. Ereignis. Nós temos essa palavra no singular. Agora, no plural,
Ereignisse. Ereignisse. Tá? Então aqui é a exceção da regra, né? Então aqui seria a terminação IS, então por isso que nós temos no plural a terminação com 2 S's. Próximo exemplo, Kürbis. Kürbis. Vejam que ela tem a terminação IS. E por esse motivo, então, que eu no plural então escrevo com 2 S's. Próxima regra seria em muitas outras palavras estrangeiras. Não tem muitas aqui, tá? Eu anotei aquelas que realmente ainda recebem as duplas vogais, consoantes. E aqui, então, vale memorizar, tá? Para vocês, então, saberem quais que são elas. Que seria, então, a palavra bateria, carriera, cafeína. Tá? Então, verifiquem que eu estou entonando elas também, né? Só que não aonde existe a vogal antes da consoante dupla, tá? Então, essa aqui seria uma exceção da regra do idioma alemão, porque são palavras estrangeiras, né? Então, a gente precisa, como o idioma evolui, empresta sempre outras palavras de idiomas estrangeiros, né? Então, a gente precisa fazer as exceções das regras, né? E essa aqui seria uma exceção. O terceiro caso seria sem duplicação consonantal após vogais acentuadas. Isso aqui, de novo, então, seria do idioma alemão mesmo. E a regra seria em palavras pequenas, muitas vezes usadas como pronomes e preposições. Aqui, então, podem ver, por exemplo, a palavra via. Via. Nós entonamos o I, mas existe apenas um R depois da vogal. Próximo exemplo, mit. Mit. Então, aqui novamente eu estou entonando a vogal I, mas, consequentemente, não existe. O mit ele não é escrito com 2 T's, apenas com um, porque, como diz a regra, ele é uma palavrinha, um pronome ou uma preposição, tá? Então, isso aqui não é muito difícil, então vale lembrar aqui essa regra para não escrever errado. E mais um exemplo, in. In. Então aqui eu também entono a vogal I, mas eu escrevo essa palavra só com um N, porque faz parte da regra que a gente acabou de ver. E por último, man. Man. Então, nós entonamos aqui, novamente, o A. E esse man aqui, eu não estou falando do man homem, que a gente viu lá na frente no vídeo. Mas esse man aqui, escrito com letra minúscula e com um N só, significa em português agente, que seria parte da terceira pessoa do singular também, né? Próxima regra, no final de muitas palavras estrangeiras monossilábicas emprestadas do idioma inglês. Então aqui só são essas, monossílaba significa uma palavra que só tem uma sílaba, tá? E elas aqui então também não têm duplas consoantes. Pelo motivo, né, da regra. A regra diz que se elas são palavras estrangeiras, elas não pertencem às regras do idioma alemão, e sim são exceções das regras, tá? Então esse aqui seria o vídeo. Vocês pediram muito para fazer sobre as regras de ortografia das consoantes, e está aqui então a primeira explicação de muitas que eu ainda vou dar. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se.
E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir! Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!